Já estamos de volta com o seu estilo de vida e hoje nós recebemos a Ju Ferreira, que é maquiadora e está explicando tudo sobre maquiagem pra gente. A começar pela nossa pele, que precisa de cuidados específicos para ser uma pele saudável, porque maquiagem em pele saudável é muito mais fácil de dar certo do que numa pele que não está tão saudável assim ou que tem sido um pouco maltratada aí pela vida, né? E nós fomos pro intervalo prometendo a pergunta da Ada do Petrópolis. Ela quer saber o seguinte: que tipo de make combina com quem usa óculos de grau? Bem, a gente sabe que às vezes a lente do óculos, do grau da pessoa, às vezes ela é muito forte e a tendência é diminuir os olhos. Então eu tenho que fazer uma maquiagem que tenha mais luminosidade, para que aquele olho ele tenha a impressão de que ele aumente. Não que o olho seja pequeno, é porque como a espessura da lente ela é muito grossa, o olho, a tendência do olho é que ele diminua na lente dos óculos, de quem está olhando de frente. Então o ideal é que você faça uma maquiagem que ilumine, que realce e que você consiga enxergar mais a cor dos seus olhos. Aquelas pessoas que usam óculos por hobby, muitas vezes as pessoas usam, né? Colocam aquele óculos bem estiloso, um quadradão, um Ray-Ban. Aí você pode sim usar um pouco mais na maquiagem, porque aí é o estilo da pessoa, ela está usando ali como um acessório o óculos. Mas aquelas que utilizam realmente o óculos por necessidade, são dependentes do óculos, elas precisam fazer uma maquiagem mais luminosa. Gostaria de saber como dar destaque aos meus olhos. Adoro a cor deles, mas não gosto de maquiagem que chama muita atenção. É a Nice. Nice, a gente quer saber qual é a cor dos seus olhos, pra gente ajudar de uma forma assim mais concreta, né? Sim, com certeza o ideal é a gente saber a cor dos olhos, mas com certeza ela deve ter uns olhos mais claros. Se for um olho verde, se for um olho castanho, aquele castanho mel, que fica bem bonito também. Você não gosta de uma maquiagem escura, mas aí você precisa usar algumas coisas como truque, uma boa máscara de cílios, né? Você esfumar um pouco a linha d'água, você já vai ter um realce dos seus olhos. Uma boa camada de rímel aí vai ajudar bastante. Acho que a gente chegou num ponto crucial. O que significa esfumar? Muitas pessoas sofrem quando escutam você precisa esfumar, mas o que é esfumar, Ju? Gente, esfumar é assim, é uma coisa simples que as pessoas têm a impressão de que é você só depositar a sombra na área do côncavo, mas não é. Esfumar é você pegar aquela sombra e você fazer movimentos circulares, fazer com que a sombra ela fique sombreada, ela não tenha marca. Porque o correto é você depositar. Digamos que aqui seja a minha pálpebra. Eu não faço isso com o pincel. Eu apenas dou leves batidas. Quando eu dou essas leves batidas, a tendência é que a sombra ela fique marcada, porque eu vou ter um acúmulo de produtos ali. Quando você deixa essa marcação, não sei se vocês estão conseguindo compreender, porque é bom a gente mostrar como é que se faz, né? Que fica mais fácil de aprender. Mas mesmo assim eu vou tentar. Então essa marcação que ficou na área da sua pálpebra, você vai pegar um pincel bem gordinho, fofinho e vai fazer movimentos circulares. Esses movimentos circulares vão fazer com que aquela sombra fique espalhada e que faça uma sombra, e o resultado disso é o esfumado. Em relação aos pincéis, um certo momento na minha vida eu entendi e aprendi que se você não tem um bom pincel, você não tem como fazer uma boa maquiagem. Isso é verdade? Ou a gente sempre precisa comprar pincel muito caro? Ou tem como comprar aquele mais baratinho e fazer uma boa maquiagem também? Com certeza. O importante é você ter os pincéis e saber para que você vai usar aquele determinado pincel. Existem pincéis, sim, bastante caros e existem os pincéis que são baratos. Você consegue usar todos os pincéis, desde que você saiba definir para qual vai ser a função que você vai utilizar aquele pincel. E aí você tem que também conhecer se ele é um pincel de cerda sintética ou se ele é um pincel com cerdas naturais, porque você tem duas cerdas distintas que cada um tem uma funcionalidade diferente. Posso usar olho tudo e boca tudo? É a Natália do Multirão.
Natália, com certeza você pode usar. Se você tem ousadia, se a sua personalidade permite que você use, com certeza você tem que usar. Agora sim, de manhã eu posso usar um olho tudo, boca tudo? Depende do evento que você vai, para que local que você vai. Se for para uma festa, se for para uma balada, alguma coisa que pede, com certeza ela pode ficar à vontade e usar sem medo. O que fazer para disfarçar as olheiras? Mais uma vez, é a Carla Oliveira, da Vila da Prata. As pessoas realmente se incomodam também por causa das olheiras, né? E vale lembrar que se é realmente alguma coisa que está incomodando muito, ou se é algo que você não está conseguindo solucionar nem na maquiagem, é importante procurar um médico também, né? Sim, com certeza, gente. A questão da olheira é uma questão assim bem delicada, porque existem olheiras de várias tonalidades. O ideal é a gente ter uma noção qual é a cor para a gente usar o corretivo ideal. Às vezes as pessoas acham que somente o corretivo amarelo é para aquela olheira. E às vezes esse corretivo ele não cobre. Ela precisa às vezes utilizar um corretivo que seja coral. Então assim, é ideal que ela consiga definir qual é o tom da olheira dela. Se for uma olheira com fundo azulado, ela precisa usar um corretivo coral. Se ela tiver uma olheira que o fundo é roxo, aí sim que ela vai usar o corretivo amarelo. As pessoas acham que só o corretivo amarelo que é para você utilizar para todos os tipos de olheiras e que na verdade não. O que é primer? Gente, primer é um produto que você utiliza na pré-maquiagem. Ele serve para fechar mais os poros e ele serve também para ajudar a tua pele a ter uma durabilidade maior aí com a maquiagem. E também para aquelas pessoas que têm a pele oleosa, ela é fundamental na maquiagem, porque ela deixa a pele por um tempo maior sem aquela oleosidade. Então é importante também a gente buscar pelos primers, e para cada área do rosto existe um primer diferente, né? Existe o primer para os olhos, né? Que o primer para os olhos é para ele intensificar a tonalidade da sombra, e tem um primer que é para a pele. Nós temos dois tipos de primer. Como faço para deixar a boca parecer maior? Isabelle Costa, do Centro. Minha xará quer ter uma boca um pouquinho maior. Isso é engraçado, né? Porque existem pessoas que têm a boca muito grande e querem diminuir a boca. E outras pessoas têm a boca muito pequena e querem uma boca maior. A gente nunca está satisfeito ali com o que a gente tem realmente. Sim, olha, os lábios, ele tem um contorno natural. E quando você quer aumentar os lábios, o ideal é que você use o pincel específico, porque você vai precisar fazer um contorno por fora dos lábios, para que você aumente o lábio. Então, se você já tem uma linha natural desses lábios, e aí você vai passar por fora dessa linha natural. A maquiagem sai mais rápido na pele oleosa? O que devo fazer? Josiane Bandeira, Coroado. A maquiagem para uma pele oleosa, se você não tiver os produtos específicos para esse tipo de pele, a durabilidade da maquiagem, ela é reduzida. E aí a gente tem hoje no mercado um produto maravilhoso, fantástico, que é o pó translúcido. Se você tiver um pó translúcido na bolsa e um pincel, você consegue ficar com a sua maquiagem por muito mais tempo, porque esse produto, que é o pó translúcido, ele tem a tendência a fixar a maquiagem, né? E deixar a maquiagem por mais tempo de uma forma que ela não fique oleosa. Então, para aquelas pessoas também, uma outra dica, que tem uma pele muito oleosa, fez uma maquiagem de manhã e aí ela já quer emendar para uma balada à noite, se ela tiver um bom pó translúcido e um pincel dentro da bolsa, ela com certeza ela vai ficar só fazendo esse retoque do pó translúcido e a maquiagem vai permanecer por muitas horas. Como esconder espinhas e cravos? É a Laura, da Alvorada. Em relação aos cravos, eu sugiro que ela procure um local para fazer uma limpeza de pele, porque realmente os cravos na maquiagem, ele aparece, né? E quando a gente tem essa questão de uma pele bem acneica, dificulta mais a maquiagem, porque a gente consegue cobrir, esconder e camuflar a tonalidade. A gente não consegue esconder a elevação que a espinha causa, ou que às vezes o cravo deixa ali, que fica feio realmente numa maquiagem. Quando a gente faz a maquiagem, realmente parece que fica mais evidente essa questão do cravo. Então eu oriento que procure essa questão do cravo uma pessoa adequada para poder fazer uma limpeza de pele
E em relação à espinha, é você usar o corretivo verde, se ela tiver uma tonalidade vermelha. É importante também a gente parar um pouquinho para falar sobre isso, né, Ju? Porque muitas vezes a gente encontra tratamentos estéticos ou máscaras, enfim, a gente vai buscando mesmo por alternativas para tirar essa espinha, para tirar esse cravo ou para tratar isso, e na realidade não é exatamente a melhor opção para o seu tipo de pele. E além disso, existem alguns tratamentos que realmente são tratamentos feitos dermatologicamente e tudo mais, aquele tratamento que a gente está fazendo mesmo com o médico, que às vezes impede de que você utilize algum produto. Então, durante aquele período ali que você está em tratamento, você não poderia usar maquiagem justamente para não, de repente, tardar o seu tratamento ou até para não causar danos à pele mesmo. Então, é importante que a pessoa tome cuidado com isso, né? Sim, realmente, assim, a maquiagem, ela geralmente, com o acúmulo, com o passar do tempo, os poros eles vão fechando. E aí vem a questão da acne, todas essas questões que anteriormente foi dita aqui com a doutora Patrícia. E assim, existe hoje no mercado alguns produtos que você consegue usar como maquiagem, por exemplo, protetor solar. O protetor solar hoje, ele já tem cor, né? Então, você tem várias marcas em farmácias que você consegue substituir a base por um protetor, que ele não vai prejudicar a tua pele, vai até auxiliar a evitar a questão dos raios solares e tudo mais. E nesse caso, sou adepta e aconselho que vocês realmente façam essa troca, porque é maravilhoso. A gente realmente percebe a diferença depois de um tempo. Com certeza, a maquiagem, ela é uma arte, nos deixa mais bonita, mas também a gente tem que usar com moderação. Toda hora, todo momento, sem você retirar a maquiagem, chegar em casa, tirar a maquiagem, você vai deixar os poros fechados e aí vai surgir a questão da acne. E você tem outras opções, por exemplo, o BB, que é um produto também, que ele serve também como cobertura para a pele, dá um efeito bem legal para quem quer usar de dia. Você tem o protetor solar, que é o mais indicado para você utilizar de dia, e aí você consegue sim fazer uma cobertura bem legal com o próprio protetor. Você parece que você está usando base. Tudo vai depender de como você vai aplicar o protetor. Sem utilizar as mãos, se você utilizar os pincéis para depositar o protetor solar, você tem uma cobertura bem legal com ele também. E às vezes as pessoas nem acreditam, né? Você diz, não, tô só de protetor solar. Que mentira, você passou a base sim. Ah, então tá bom, então eu passei. E aí a gente tem esse segredinho assim, porque toda mulher tem esse segredinho, né? Com certeza. Onde eu passo iluminador? É a Ângela da Alvorada. Bem, o iluminador, a gente tem várias formas de utilizar o iluminador, depende do que eu quero para maquiagem. Eu posso utilizar o iluminador para iluminar a área daqui das têmporas, eu posso utilizar o iluminador no centro do nariz, eu posso utilizar o iluminador aqui abaixo da sobrancelha. Então, assim, depende muito do que eu quero na maquiagem. Se eu quero uma maquiagem de manhã e eu quero usar um iluminador, eu utilizo pouco, uma quantidade mínima, para que eu tenha um efeito da maquiagem, que é o efeito de contorno, né, que a iluminação te dá, e aí eu tenho um ar também saudável. Então, assim, depende da quantidade que você vai usar o produto, e aí os locais apropriados são esses que eu falei. Aí depende também do efeito que você quer dar. Eu posso usar, por exemplo, o iluminador aqui na questão a gente tem mulheres que gostam do coraçãozinho, né, nos lábios, e aí você usando o iluminador nessa área, você tem mais visibilidade nessa área da sua boca. Oi, eu me chamo Luana, moro no Morro da Liberdade. O que eu faço quando a sombra cai sobre a pele que já está preparada? Essa daí é um problema, todo mundo sofre com isso. Ou então quando você vai passar o rímel e aí o rímel pega assim na área da sombra, meu Deus, a gente tem vontade de gritar, enfim. Mas não é bem assim, existe solução, né? Com certeza existe solução. Primeiro, quando você vai fazer a maquiagem, correto realmente é você fazer primeiro a pele, para que você consiga ter uma cobertura melhor. E aí você vai para a questão do olho. Para você evitar que fique uma maquiagem muito pesada, o ideal é que você pegue um pó translúcido, deposite aqui nessa área da pele com excesso, porque o que for cair de resíduo de sombra, ele vai cair sobre o pó. Quando você terminar de fazer seu olho, você pega um pincel grande, um pincel leque ou um pincel de pó e você retira. Quando você retira esse excesso de pó, você não tem
nenhuma sujeira ali. Você conseguiu fazer sua maquiagem sem limpar, sem precisar passar demaquilante, nada disso. E aí, ou você, se você não tiver o pó translúcido, você pode pegar o algodão, retirar o excesso e vir depositar novamente base. Aí só que aí fica uma maquiagem mais carregada. O ideal é que você tenha assim alguns produtos, mas se você não tiver, você repõe a base, porque aí vai sair toda aquela sujeira que ficou. Nós vamos fazer mais uma pausa rapidinho antes de ir para o intervalo. Nós temos uma dica para você que está em casa, mas quando a gente retornar, a gente continua com os nossos questionamentos aqui relacionados à maquiagem. E se você ainda não enviou sua participação, envia para a gente. E nós temos muitas dúvidas ainda. Que bom que vocês realmente estão gostando desse tema. E se você tiver alguma dúvida também relacionada à pele ou relacionada aos cuidados, pode mandar para a gente. Lembrando que vocês também podem deixar a sugestão de pauta de vocês para nossa produção. Se vocês têm um tema muito interessante e querem conversar sobre isso, é só mandar pra gente começar a produzir aqui esse programa e com certeza vai ser especialmente pensado em você. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente está de volta e confere a nossa dica. Outro período da sua existência, o ser humano irá experimentar um desenvolvimento tão intenso como nos seus primeiros anos de vida. Basta observar os bebês de 0 a 1 ano de idade, quando começam a dar os seus primeiros passos, iniciando todo um processo de estimulação. Quando falamos em estimulação, não estamos falando especialmente de uma área, mas sim do desenvolvimento global da criança. Estimular é a palavra-chave para o desenvolvimento da criança rumo à aprendizagem, proporcionando e oferecendo condições e meios para que a criança se torne um ser pensante e capaz de adquirir sua identidade. Nesse momento, é muito importante também a participação dos pais, que serão os principais responsáveis pelo desenvolvimento e por realizar essas atividades em casa, também estimulando o desenvolvimento do seu filho. Toda e qualquer atividade estimula o cérebro e quanto mais estimulado, melhor o processo de ensino-aprendizagem da criança. Também são pré-requisitos importantes o desenvolvimento da capacidade de concentração e o raciocínio lógico abstrato das crianças, que podem ser aprimorados através de brinquedos, músicas, jogos e conversas informais. A alfabetização consiste no domínio do alfabeto e de sua utilização como código de comunicação, mais especificamente para ler e escrever. Aqui no Agnus Dei desenvolvemos o trabalho de todo esse processo de ensino, dividindo os tempos de aula no período matutino em 6 tempos, com 45 minutos de durabilidade cada um. É trabalhado as disciplinas que compõem o componente curricular desse segmento de ensino. No período da tarde, trabalhamos o lúdico, o reforço escolar, o dever de casa, vendo em seguida os esportes específicos escolhidos pela família, ou o judô, ou a dança, a natação, já vem dentro do currículo escolar. E o sistema de ensino é período integral. É trabalhado também a autonomia e a organização desse processo de ensino, onde o próprio aluno desenvolve um esquema de organização do seu ensino. E o objetivo maior da escola é ter com a família o apoio desse processo na organização desse ensino e manter a segurança desse processo do aluno, escola, família.